as plantas estão produzindo suas flores mais cedo. E isso é um problema, ou pode ser um problema muito sério. Eu sou Emílio Garcia do Blabologia e você está no Notícias Científicas. 2 artigos saíram recentemente, um no final de 2023, e deixa eu ver o outro aqui, e o outro no começo de 2022, mostrando na Espanha e na Inglaterra que a primavera está chegando mais cedo, que as plantas estão produzindo suas flores mais cedo. Então vou colocar aqui na tela, e esse artigo está na descrição, o primeiro artigo, que é um artigo da Inglaterra, que mostra que as plantas elas estão florescendo mais cedo, um mês mais cedo na Inglaterra, no artigo publicado em fevereiro de 2022. E aqui a gente tem um outro artigo publicado por um grupo de pesquisa da Espanha, com uma pesquisadora brasileira, mostrando o mesmo processo nas flores do Mediterrâneo, num artigo publicado na Espanha. Certo? Então tá aqui o artigo e esse artigo mostra isso. Então é muito interessante a gente perceber que os padrões de sobrevivência das plantas têm mudado com o passar do tempo. Antes da gente discutir quais as consequências disso, a gente tem que discutir por que isso está acontecendo. Então, como que a planta sabe? Quais são os sinais que a planta precisa receber que mostram para ela, que evidenciam para a planta que está na hora de colocar as suas flores para fora? E aí a gente tem 3 fatores que são fundamentais e que influenciam diretamente nesse processo do ciclo de vida das plantas. O primeiro é duração do dia. Então tem vários trabalhos que mostram que a quantidade de luz que vai bater nas folhas para ela fazer fotossíntese influencia nessa taxa metabólica que vai funcionar como relógio para dizer se a planta deveria ou não produzir suas flores, seus frutos e se reproduzir. A segunda coisa que influencia é temperatura. Então o clima começa a esquentar, as características do ambiente, principalmente de umidade, disponibilidade de água, começam a mudar e as plantas vão produzir suas flores. E a terceira é a água. Então a gente sabe que esses 3 fatores em conjunto são os fatores que vão influenciar mais diretamente como as plantas vão funcionar. Quais são os processos fisiológicos que vão dar o start nessa produção de flores pelas plantas. E eu não sei se vocês sabem, mas os modelos de mudança climática diziam que com o aquecimento do planeta, esse era um fenômeno que poderia acontecer. Então, como eu sempre faço quando eu puxo de ladinho, lá na década de 80 a ciência dizia que esse era um fenômeno importante e que isso poderia ter consequências meio desastrosas quando a gente fala de ambiente. Aí a gente chega no ano de 2021, 2022, nos anos mais quentes da história medida, o que a gente consegue perceber é que as plantas, principalmente nesses lugares que têm climas mais temperados, que têm estações climáticas mais marcadas, estão florescendo mais cedo. Ao mesmo tempo em que as plantas estão florescendo mais cedo, os insetos que polinizam essas plantas não estão saindo, não estão eclodindo, não estão ativos mais cedo. Então, o grande problema que os pesquisadores estão notando é que antes dessas mudanças, as flores e os insetos ficavam ativos ao mesmo tempo e a polinização era favorecida por isso. No trabalho da Inglaterra, o que os pesquisadores mostraram é que as plantas queimaram a largada. E os insetos chegaram um mês depois, quando era para eles chegarem. A consequência direta disso é que a taxa de polinização e a taxa de produção de frutos e sementes diminuiu drasticamente por essa mudança, por essa quebra de sincronia entre insetos e plantas. E isso é extremamente preocupante. Isso é extremamente preocupante porque a gente não consegue, por exemplo, avaliar o problema que isso vai causar a longo prazo. Modelar esses problemas é extremamente difícil.
Então, mais um efeito previsto lá na década de 80 pelos pesquisadores está sendo medido e observado agora. Então, lá na década de 70, na década de 80, os pesquisadores diziam que a mudança climática poderia afetar o ritmo dos organismos, o ritmo em relação ao clima. E é justamente isso que está acontecendo. Então, é extremamente preocupante como as mudanças climáticas têm afetado todos os sistemas biológicos que a gente estuda. E a gente deveria se preocupar cada vez mais com isso. Certo? Deixa aqui embaixo nos comentários qual o efeito biológico que vocês querem que a gente fale no próximo vídeo. Além disso, não esquece de se inscrever no canal e de deixar seu like. Era isso. Até a próxima. Falou, valeu e tchau.